Boa noite, presidente, colegas vereadores e comunidade. Nessa noite eu quero me dirigir respeitosamente ao prefeito Egídio Ferrari e dizer, prefeito, tenho certeza que Vossa Excelência está passando por momentos difíceis na administração da nossa cidade, recebeu um grande rombo, a expectativa de fechar com 370 milhões de déficit, tem problemas políticos, tem essa questão da CPI que eu tenho certeza que também atrapalha na gestão da cidade, são impactos políticos severos, e não é fácil ser prefeito de Blumenau. E por que eu me refiro ao senhor de maneira respeitosa hoje? Porque mesmo com todos esses desafios, tem algumas coisas que precisam ser atendidas. Eu quero citar aqui agora, por exemplo, duas comunidades que estão se sentindo profundamente abandonadas. Já foram abandonadas pela gestão passada e agora que já se passam aproximadamente 8 meses da sua gestão, não querem ter a sensação de que estão sendo abandonadas pela sua gestão também. Os cidadãos do bairro Badenfurt e do bairro Boa Vista não são cidadãos de segunda categoria. E quando eu falo desses dois bairros, eu me refiro à recomposição das margens da rua Walter Berner, na Boa Vista, e da rua Arnold Hemmer, no Badenfurt. Em breve se completarão 2 anos de um verdadeiro desmando a respeito de ruas que não são rodovias federais e não estão sob jurisdição federal. A gente tem 2 anos de desculpas em torno da vinda de recursos pela Defesa Civil Nacional para recomposição de margem de rios de competência do município. Eu tenho certeza que se essas questões de desmoronamentos fossem em outras regiões da cidade, com certeza já teriam sido atendidas na gestão do prefeito Mário, e agora que o senhor se aproxima do final do 1º ano de mandato, não gostaria de ter que lamentar, junto à minha comunidade, que é lá do Badenfurt e também da Boa Vista, de que o senhor não respeita essas pessoas ou trata elas como cidadãos de segunda categoria. Então, eu venho encarecidamente e respeitosamente requerer do senhor prefeito uma atenção especial e o reconhecimento da responsabilidade do município sobre as vias que são municipais. Eu sei que existe um aparato, uma certa burocracia envolvendo os recursos que deveriam vir da Defesa Civil Nacional. Defesa Civil essa que está sob gestão do PT, que é o partido adversário do PL. Então eu não sei como essa administração espera ainda que venha algum recurso em tempo contento. Eu não acredito mais que vai vir esse recurso. Aliás, eu acredito que o governo federal está fazendo o município de Blumenau de bobo. Mas como eu também não confio na gestão federal do PT, eu conclamo para que a gestão do município admita a responsabilidade que tem sobre essas duas comunidades. A gente não está falando sobre poucos moradores, a gente está falando de milhares de moradores. A rua Arnold Hemmer, especificamente, é uma grande via de acesso para Blumenau e alternativa para a BR-470, que sofre com acidentes e transtornos em decorrência da duplicação. Senhor prefeito, não podemos esperar mais. Eu acredito que a gente deve finalmente encerrar as tratativas com a Defesa Civil Nacional, reconhecer a responsabilidade do município sobre as suas próprias vias e executar essa obra de alguma forma. Então, e eu tenho certeza, inclusive, que o recurso orçado para a Defesa Civil Nacional, se o município for fazer a obra, deve sair ainda mais barato, porque dá para oferecer algumas soluções paliativas nesse sentido. Então, venho respeitosamente me colocar diante de ti, senhor prefeito, pedindo para que tenha um olhar sensível a essas duas comunidades que foram esquecidas pela gestão passada e não podem se sentir esquecidas pela sua gestão. No tempo que me resta, concedo a parte ao vereador Adriano Pereira. Ouça a parte o vereador Adriano Pereira. Vereador Diego, queria cumprimentar pelo pronunciamento, mas dizer o seguinte, que não é bem verdade essa história, porque a rua Fides Day que é um exemplo. A Defesa Civil Nacional esteve aqui e foi logo resolvido. Em poucos meses está ali reconstruída, recursos federais, recursos liberados pela Defesa Civil Nacional. Ali nesse embrolho que envolve a Arnold Hemmer, que envolve a Walter Berner, realmente tem muitas falhas. Falhas de encaminhamentos de projetos, de situações que foram mal encaminhados, né, situações de diligência de documentação, e o tempo vai passando. O tempo vai passando, o dever de casa não é feito. E para que prova maior do que vários recursos que estão se perdendo aqui no município por falta de agilizar terreno, de agilizar isso, de agilizar aquilo. Está aí a prova, essa gestão não consegue fazer o dever de casa e perde os recursos. Eu tenho articulado com a nossa deputada federal para que ela olhe também essa situação lá em Brasília, mas o prefeito pode articular com os seus também. Não tem um senador aí, um tal de Jorge Seif, não tem deputado, é Zé do Chapéu, é Zé não sei do que, é um monte de que ganharam um monte de voto aqui. O que eles estão fazendo lá? Não estão ajudando a resolver os problemas? Se eles não ajudam o próprio prefeito, o partido, imagina só. Obrigado. Conceda a parte.
Doutor Diego, parabéns pelo seu pronunciamento, sobretudo por defesa dessa população, porque a gente sabe que o vereador é aquele que está mais perto da sua população. Então, com certeza, Vossa Excelência deve estar sentindo a dor daquela comunidade. Mas também quero dizer que nós acompanhamos, e é preciso fazer justiça, já desde lá do governo Mário, muita dificuldade em relação aos projetos técnicos da Prefeitura no encaminhamento do governo federal. Eram diligências, voltava o documento, era documento errado que era enviado, era uma bagunça. Infelizmente, parece que o Mário 2 está se efetivando aqui na cidade. Inclusive, recentemente, a gente quase perdeu uma creche aqui no município. Se não fosse a gente alertar, a creche não seria cadastrada no parque. Perdemos agora a policlínica, perdemos UPA, perdemos 196 apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Sabe por quê, vereador? Porque faltou competência, faltou respeito com o erário, com o dinheiro público. Mas acredito e quero somar a Vossa Excelência que se quem tem vontade de colocar as coisas em prática, faz. E é possível, sim, o município, se quiser, com agilidade, assumir essa obra, já que... Obrigado, vereadores. No tempo que me resta, ainda gostaria de cumprimentar o vereador Ito, porque conduziu a reunião de ontem na sessão itinerante da Câmara de Vereadores, na região norte da cidade, e, ao mesmo tempo, recepcionou o prefeito com o ato simbólico de entrega das ruas Paulo Zingel Filho, Paulo Zingel e outras duas ruas naquela região, e dizer, vereador Ito, mais uma vez, que eu sou entusiasta desse tipo de investimentos na região norte da cidade e em outras regiões, porque a gente precisa garantir dignidade para aquela população. Quando a gente fala daquela região das Tatutibas especificamente, a gente fala de milhares de pessoas dentro do perímetro urbano de Blumenau. Muitas vezes as pessoas que já moram aqui nas regiões mais centrais acham que a cidade já atendeu ao mínimo da decência e do urbanismo para a maioria das pessoas, o que não é verdade. Blumenau, quando comparada com as 10 maiores cidades de Santa Catarina, figura na vergonhosa 8ª posição quando diz respeito à cobertura de sistemas de drenagem e pavimentação. Isso é saneamento básico, isso é dignidade, isso é acessibilidade e garantia da exploração desses terrenos planos na região norte da cidade por indústrias. Então, fiquei na expectativa, inclusive, vereador Ito, de que o prefeito pudesse anunciar novos investimentos naquela região ainda na noite de ontem. Infelizmente, não foi dessa vez. Eu tenho certeza que, como eu citei anteriormente, a falta de superávit na gestão esse ano, com certeza é um empecilho, mas está chegando o momento da atual gestão conseguir também dar ordens de serviço. Muito do que a gente tem visto sendo entregue ainda é oriundo da gestão passada. Então, fico na expectativa de ver esses investimentos e a gente consiga, de certa forma, tirar Blumenau dessa posição vergonhosa de ainda ter 41 mil blumenauenses sem sistemas de drenagem e pavimentação em suas ruas. Obrigado.